O canal Congonhas está no ar. Uma das coisas mais interessantes sobre a cidade de Congonhas e o que também marcou um dos nomes Congonhas no mundo inteiro foram os profetas do Aleijadinho esculpidos na Pedra Sabão. Quando o Aleijadinho foi contratado para fazer essas obras, tanto dos profetas quanto das capelas, ele chega aqui numa situação bem delicada, já que estava com parte dos dedos já cortados devido à deformação da doença, né? E mesmo assim, ele com sua equipe, ele vai fazer essas 12 mais belas obras esculpidas por esse artista. E um detalhe muito interessante é a desproporção de cada um dos profetas. Por exemplo, olhando naturalmente, você percebe que o profeta é uma obra perfeita. Mas se detalhar a obra, irá perceber que a obra do profeta tem uma cabeça desproporcional ao corpo, não tendo pescoço. E o corpo é maior que a perna. Isso não acontece só no profeta Isaías, mas se olhar também à direita, no profeta Jeremias, percebe-se novamente essa curiosidade do corpo ser maior que a perna, um braço ser maior que o outro. A obra dos profetas, elas não foram feitas para ser vistas entre elas, não. E sim feitas para ser vistas numa distância, para que quando olharem, olhar o movimento de cada uma delas. Não é por acaso que o Abdias está com o braço direito levantado, ou Abacuque com o braço esquerdo. Daniel e Oséias acima, na parte superior do lado, um de frente ao outro. E sim porque esse movimento é um movimento típico do barroco, que é chamado de balé barroco. A obra nunca foi feita para separada, e sim cada uma delas no posicionamento, como se as imagens estivessem fazendo um balé. E por esse motivo é que você percebe essa deformação do profeta. O que, inclusive, muitas pessoas, quando veem essa curiosidade de ter um braço maior que o outro, o corpo maior que a perna, pensam que isso aí é porque o Aleijadinho chega aqui deformado, então ele vai deformar a obra. Mas na verdade não tem nada a ver. E sim porque como a obra foi feita para ser vista de longe, se ele fizesse uma obra perfeita, de longe iríamos vê-la deformada. Então ele vai fazer o quê? Vai deformá-la para que de longe ela fique perfeita. Isso são chamados de luzes do barroco, ou a famosa ilusão de ótica. Eu queria mostrar para vocês uma curiosidade legal no profeta Daniel, que é a obra que mais me marcou, porque, primeiro, ele identifica na história bíblica que o profeta Daniel ele foi jogado à cova dos leões. E naquela época não existia leões no Brasil, não existia fotografias também. Então qual que era a ideia de um leão para o Aleijadinho? Em pequenas gravuras que chegavam muito raramente em suas mãos, e numa dessas gravuras provavelmente chegou com essa ideia de um leão, o rosto de um macaco e as orelhas de um ser humano. Então dá para entender que a imaginação do artista por um leão seria com essas características. E por que um leão aos pés do Daniel? Foi o que eu comentei agora. Porque como a história do profeta que foi jogado à cova dos leões, ele vai identificar um leão aos pés porque as pessoas daquela época, podíamos contar nos dedos quem sabia ler e escrever. Grande parte da população era analfabeta. As missas eram feitas no latim. Então a ideia para aquelas pessoas é interpretar a palavra de Deus através da arte. Por isso que aqui nas cidades históricas, geralmente os turistas irão ver muito pinturas, esculturas, porque era a língua da igreja para os fiéis naquela época. A forma de contar a palavra de Deus através da arte. Visitar cidades históricas e não visitar Congonhas é como se vocês não conhecessem o Aleijadinho, porque aqui se concentra a maior riqueza desse artista. E obras que foram esculpidas em duas fases da vida. A primeira, quando ele estava ainda trabalhando com o pai, na matriz de Nossa Senhora da Conceição, e lá ele vai deixar um dos seus primeiros trabalhos em Pedra Sabão, porém ainda com nenhuma deformação. E décadas depois ele retorna para fazer esse conjunto maravilhoso, a qual eu me orgulho muito, de ficar
todo dia aqui trabalhando com os turistas e podendo mostrar a nossa riqueza, que é essas obras em pedra-sabão e em madeira.